Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bruna. Eu gravei esse vídeo para contar um pouco da minha história e da história da minha família durante os anos que nós fomos testemunhas de Jeová, o porquê nós decidimos não seguir mais essa religião e também eu vou explicar os motivos que fizeram eu decidir gravar esse vídeo e expor tudo isso. O objetivo desse vídeo não é incentivar o ódio ou a violência contra os membros dessa religião, até porque a maioria dessas pessoas são vítimas que estão sendo enganadas pelos líderes dessa religião. Então, se você vê alguma testemunha de Jeová por aí, ou se uma delas te parar para pregar para você, não precisa agir com agressividade, muito menos com violência. Até porque essas pessoas, na maioria dos casos, são pessoas boas, que estão fazendo esse trabalho por amor, para ajudar as pessoas, sem ter a mínima noção de que estão sendo enganadas. Bom, agora eu vou contar um pouco da minha história como testemunha de Jeová. Hoje eu tenho 26 anos e eu era testemunha de Jeová desde que eu nasci. Assim como também os meus pais eram testemunhas de Jeová desde criança. Ou seja, eles têm mais ou menos uns 50 anos ou até mais dentro da organização. E acho que pelo menos uns 90% da minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, também são testemunhas de Jeová. Eu sempre acreditei que tudo aquilo que eu aprendia era a verdade e era a vontade de Deus. Então eu sempre me esforcei para colocar tudo aquilo em prática, não só lá dentro do Salão do Reino, que é como eles chamam a igreja deles, não só na minha vida como testemunha de Jeová, mas também no meu dia a dia. Quando eu era criança, principalmente na escola, eu via como as outras crianças ficavam felizes em participar de comemorações dos seus aniversários, de Natal, Páscoa, festa junina, entre outras comemorações. E eu até tinha um pouco de vontade de participar daquilo porque eu via a felicidade das outras crianças participando disso. Mas como eu era testemunha de Jeová e como tudo isso é proibido nesse meio, então acabava não participando. Além disso, até então, eu nunca tive uma festa de aniversário, nem nunca ganhei nenhum presente, por exemplo, da minha família nessas datas. Quando eu era criança, eu até tinha um pouco de vontade de participar dessas coisas, mas em vez disso, eu tinha que ficar excluída e tinha que ficar dando explicações do porquê eu não participava daquilo. Até porque as testemunhas de Jeová são treinadas desde crianças para pregar e explicar suas crenças. Aí eu fui crescendo e fui me acostumando com tudo aquilo. E eu fui aceitando a ideia que eles passam de que tudo aquilo era errado e que se eu participasse daquelas coisas, eu estaria desagradando a Deus. Com o passar do tempo, foi ficando mais fácil explicar as minhas crenças e pregar para os meus colegas de escola. Muitas vezes eu me sentia constrangida por ter que ficar me justificando por tudo, mas também, na maioria das vezes, eu gostava de pregar e falar sobre a Bíblia para as pessoas. Eu realmente achava que tudo aquilo era verdade e que eu estava sendo usada por Deus para atrair as pessoas a Ele. Mas, na verdade, eu não passava de uma marionete que apenas repetia o que a liderança das testemunhas de Jeová impunha e que estava sendo usada, na verdade, para atrair pessoas a eles. Eu, meus pais e a minha única irmã sempre fomos testemunhas de Jeová, desde sempre. Acontece que quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, a minha irmã foi desassociada, ou seja, ela foi expulsa da religião. Acontece que ela foi desassociada de forma injusta. Ela não tinha feito o que todo mundo ficou achando que ela fez. E, na verdade, ela foi desassociada por pessoas que estavam encobrindo seus próprios pecados graves que foram descobertos anos depois. Ela chegou a pedir ajuda para se fortalecer espiritualmente, mas em vez disso ela foi expulsa sem misericórdia nenhuma. E isso foi um grande choque para toda a nossa família. Para quem não sabe, quando uma pessoa é desassociada ou expulsa da religião, ela é obrigada a cortar qualquer tipo de contato com todas as pessoas que fazem parte da religião, incluindo a sua própria família. Se a pessoa que foi desassociada mora na casa dos pais, por exemplo, ela ainda pode manter um mínimo contato com a sua família, sendo que eles só podem falar coisas extremamente necessárias e não podem falar de assuntos espirituais com a pessoa que foi desassociada. Já se a pessoa desassociada não mora na mesma casa, aí a família tem que cortar total contato com ela, não podendo sequer atender uma ligação para saber se a pessoa está viva ou morta. Claro que tem pessoas que não seguem isso à risca, mas também tem muitas pessoas que seguem isso à risca e chegam a abandonar os seus familiares, como seus próprios filhos, seus próprios pais, e são tidas como grandes exemplos na religião. São convidadas até mesmo para dar entrevistas nos grandes eventos da religião, contando suas experiências ao rejeitar sua família e continuar leais a Jeová, por assim dizer, né? Isso para motivar os outros membros a manterem essa mesma postura. Mas enfim, voltando para o que aconteceu com a nossa família. Há uns 15 anos atrás, quando a minha irmã foi desassociada, a nossa vida virou de cabeça para baixo. A partir dali, tudo ficou muito mais difícil,
porque a gente teria que cortar total contato com ela. E a gente nunca conseguiu seguir isso à risca. A gente tinha sim um contato com ela, mas era sempre um contato muito limitado por causa das regras da religião. E isso era extremamente doloroso. Na época eu ainda era uma criança e não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eu e a minha irmã, a gente sempre foi muito apegadas uma com a outra. Desde que eu nasci, ela sempre cuidou de mim, sempre brincou comigo, sempre esteve ao meu lado para tudo. E ela sempre foi tudo para mim. E a partir do momento que a gente teve que cortar esses laços, foi tudo muito difícil, porque ela sempre foi tudo para mim e de repente eu mal podia falar com ela. Agora falando sobre o que aconteceu recentemente comigo e com a minha família. A minha irmã já é casada há muitos anos e já tinha a minha sobrinha mais velha, e no final de 2020 nasceu a minha segunda sobrinha. Acontece que a minha irmã teve algumas complicações depois do parto, estava com muita dor e precisava de ajuda. E a minha mãe ficou um tempo na casa dela ajudando ela, principalmente a cuidar das meninas. Na época, o meu pai tinha um cargo de servo ministerial, que é como se fosse um diácono. E quando os anciãos ficaram sabendo que a minha mãe foi ajudar a minha irmã, eles acharam aquilo tudo um absurdo e fizeram uma reunião por videochamada com o meu pai, o ancião coordenador da congregação e o superintendente, que é como se fosse um viajante, um missionário que cuida de várias congregações. E nessa reunião eles disseram que meu pai, como chefe de família, não poderia ter permitido que a minha mãe fosse ajudar a minha irmã, que é desassociada. Eles disseram que minha mãe só poderia ajudar a minha irmã se ela estivesse correndo risco de morte. Disseram também que a gente não poderia receber a minha irmã aqui em casa e dar um prato de comida para ela, a menos que ela estivesse passando fome. E que a gente sequer poderia atender um telefonema para saber se ela estava bem ou não. E aí, obviamente, meu pai disse que não concordava com aquilo e citou que a desassociação da minha irmã ocorreu de forma injusta e também citou diversos casos de pedofilia, tanto que aconteciam dentro da nossa congregação e haviam sido encobertos, como também em todo o mundo. Só que quando você é testemunha de Jeová, você não pode questionar as decisões dos líderes e nem as suas doutrinas, nem as coisas erradas que acontecem. Nisso, eles tiraram o cargo de servo ministerial do meu pai e quiseram montar uma comissão judicativa com ele. Para quem não sabe, uma comissão judicativa é uma espécie de julgamento, um tribunal paralelo que é usado dentro da religião para julgar uma pessoa que supostamente comete algum pecado e para decidir se essa pessoa vai ser ou não desassociada. Eles diziam que só queriam conversar e que não ia acontecer nada, mas a gente sabe muito bem que ele seria desassociado. O meu pai achou um absurdo quererem desassociar ele por um ato de amor, como o que eu já expliquei, e passarem a mão na cabeça de pedófilos e criminosos da pior espécie lá dentro. Ele disse que ele só iria nessa comissão se ele pudesse levar um advogado e gravar tudo o que acontecesse. Só que disseram que isso não poderia ser feito, porque é uma reunião totalmente sigilosa. Nisso, eles formaram umas 3 comissões judicativas e o meu pai não foi em nenhuma delas, porque ele não acha justo desassociarem ele por algo tão banal e encobrirem casos mais graves como os de pedofilia. Eles queriam, inclusive, montar uma comissão judicativa envolvendo anciãos que nem eram da nossa congregação e que nem sabiam direito o que estava acontecendo. Teve um dia que um ancião idoso e mais outro ancião vieram aqui em casa para falar com os meus pais. E os meus pais, principalmente a minha mãe, falaram umas verdades para eles. Minha mãe disse que alguns anciãos são hipócritas, claro que não todos, mas alguns deles. E também citou os casos de pedofilia que estão sendo encobertos tanto na nossa congregação como em todo o mundo. E ela aproveitou para alertar um desses anciãos que tem uma filha pequena sobre um outro ancião na congregação que é pedófilo. Depois que isso aconteceu, outros anciãos vieram em uma outra ocasião aqui em casa, dessa vez para falar com a minha mãe, convocando ela para uma comissão judicativa, acusando ela de calúnia e apostasia. Para quem não sabe, apostasia é quando uma pessoa começa a não concordar com os ensinamentos e começa até mesmo a questionar os ensinamentos da religião. Então ela disse que eles poderiam marcar quantas reuniões eles quisessem, que ela não iria em nenhuma. Aí eles falaram que iriam tomar as medidas cabíveis, ou seja, minha mãe provavelmente seria desassociada. Um tempo depois, ligaram para o meu pai, avisando que já que ele não compareceu a nenhuma comissão judicativa, seria anunciado naquela semana, durante a reunião, que ele seria desassociado. Nisso, eu que estava bem quietinha no meu canto, aproveitei e escrevi a minha carta de dissociação, que é uma carta onde eu dizia que eu não queria mais ser reconhecida como testemunha de Jeová. Nessa carta, eu citei vários erros nas doutrinas das testemunhas de Jeová e deixei bem claro que eu não queria mais fazer parte dessa organização. Um dos motivos que fizeram eu escrever a minha carta de dissociação foi porque eu sabia que eu seria a próxima vítima. Primeiro foi o meu pai, depois a minha mãe. Eu sabia que eu seria a próxima. Eles iriam me procurar com certeza para saber qual era a minha posição em tudo que estava acontecendo.
E se eu continuasse sendo uma testemunha de Jeová, com certeza eles iriam ficar controlando a minha vida, querendo saber cada passo que eu estava dando e procurando um motivo para me desassociar. Para que isso não acontecesse, eu já escrevi a minha carta de dissociação para que eu tivesse paz e não tivesse ninguém me controlando nem cuidando da minha vida. Antes de enviar minha carta de dissociação para os anciãos, eu gravei um áudio que eu mandei para os meus contatos, que são testemunhas de Jeová, onde eu explicava o que tinha acontecido com a nossa família e também fiz um alerta para as famílias sobre os casos de pedofilia que estavam sendo encobertos. Um dos motivos que me fez gravar aquele áudio foi para contar as injustiças que estavam acontecendo com a gente e por que a gente estaria sendo desassociados ou dissociados. Porque entre as testemunhas de Jeová, quando alguém é desassociado, ou seja, é expulso, ou se dissocia, que é escreve uma carta falando que não quer mais ser testemunha de Jeová, que foi o meu caso, eles anunciam em uma das reuniões que a pessoa não é mais testemunha de Jeová. Então eles simplesmente anunciam assim, fulano de tal não é mais testemunha de Jeová. Só que eles não explicam o motivo que levou a pessoa a chegar a esse ponto. O problema é que os membros começam a deduzir o que pode ter acontecido com uma pessoa que foi desassociada ou dissociada. Elas ficam tentando adivinhar o que aconteceu com a pessoa, que tipo de pecado ela cometeu. Então, por exemplo, se é um jovem solteiro que está namorando que é desassociado, eles logo começam a imaginar, fulano fornicou. Agora, se é uma pessoa casada que foi desassociada, eles já começam a deduzir que a pessoa cometeu adultério. Essas realmente são as coisas mais comuns que levam as pessoas lá dentro a serem desassociadas, mas não são as únicas coisas. Então, para que não ficassem pensando que a gente cometeu algum pecado que a gente não cometeu, eu gravei aquele áudio contando o que realmente aconteceu. Naquele áudio eu também deixei um grande alerta para que os pais, tanto da minha congregação como de outras, ficassem alerta com seus filhos, e não confiassem em absolutamente ninguém, porque tem muitos casos de pedofilia sendo encobertos naquele meio. Tem gente lá dentro que fala pra gente voltar pra Jeová, pra gente não deixar que a mágoa de outras pessoas façam com que a gente abandone a Jeová. E que a organização de Jeová é perfeita, mas os membros não. Que é a frase clássica que eles usam para justificar as injustiças que ocorrem lá dentro. Como se a gente tivesse saído da organização por mágoa ou raiva do que fizeram com a gente. E a realidade não é essa. Todas as injustiças que a gente passou lá dentro também contribuíram para que a gente saísse, mas esse não foi o principal motivo. Até porque durante toda a nossa vida a gente sofreu muitas injustiças lá dentro da organização. Mas como a gente acreditava que aquela era uma organização de Deus, a gente sempre engolia todo aquele sofrimento, acreditando que a gente deveria deixar aquilo nas mãos de Deus e que na hora certa Ele ia resolver. E por acreditar nisso e acreditar cegamente que aquela era uma organização de Deus, a gente ia aguentando tudo. E se a gente ainda tivesse certeza de que essa é uma organização dirigida por Deus, a gente ainda estaria lá dentro apesar de tantas injustiças. Mas depois do que aconteceu dessa última vez, a gente começou a pesquisar, principalmente nas próprias publicações da Torre de Vigia, sobre as origens da religião, sobre os erros das suas doutrinas. E aí a gente viu que, na verdade, essa não é uma organização dirigida por Deus, e sim por homens. Foi quando a gente percebeu que nós havíamos sido enganados por toda a nossa vida. A gente se deu conta de que essa não é a única religião verdadeira, como eles dizem, mas sim é uma religião criminosa e assassina que manipula os seus membros como se fossem marionetes, em busca dos seus propósitos egoístas. Depois que a gente saiu da organização, foi um grande alívio, porque a partir daquele momento, a gente não tinha mais ninguém controlando as nossas vidas, nem cuidando de cada passo que a gente dava. A partir daquele momento, a nossa vida passou a ser julgada apenas por Deus, e não por homens imperfeitos que querem controlar cada passo que a gente dá. E a gente continua sendo pessoas boas, as mesmas pessoas que a gente sempre foi a nossa vida toda. Não é porque a gente não segue mais nenhuma religião que a gente deixou de ser pessoas boas ou que a gente se tornou pessoas ruins. Apesar de ser exatamente isso que as testemunhas de Jeová acham que acontece quando alguém abandona a organização. Depois que eu deixei de ser testemunha de Jeová, eu descobri o que é viver de verdade. Eu comecei a descobrir o que eu realmente gosto ou o que eu realmente não gosto, sem que ninguém imponha isso pra mim e sem que ninguém fique controlando cada passo que eu dou. Como tudo ainda é muito recente, eu ainda sinto como se eu fosse um bebê que está aprendendo a andar. Mas mesmo assim, a sensação de sair de lá é maravilhosa. Eu sinto como se eu tivesse tirado um caminhão de cima das minhas costas. Eu sinto uma leveza muito grande, porque agora eu posso andar com as minhas próprias pernas. Eu não preciso que ninguém fique me julgando ou controlando cada passo que eu dou. E essa é uma sensação que eu recomendo muito. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.